bem-vindos a mais um Senta-te e Escreve. Eu sou a Catarina. E eu sou a Inês. Hoje vamos falar sobre o que é que torna um conto especulativo, o que é que faz com que algo que nós escrevemos seja ficção especulativa. E a primeira coisa que temos que fazer é definir o que é ficção especulativa, porque senão vocês estão aqui a pensar que estas gajas são malucas. Que não é fácil. Sim, existem montes de definições diferentes. A primeira que foi realmente posto, em que foi dito o termo diretamente, foi o Robert Heinlein, em 1941, e desde então o termo ficção especulativa tem-se atribuído maioritariamente a qualquer tipo de livro que seja, qualquer tipo de livro ou de obra que tenha que inclua o género de ficção científica, fantasia ou horror. Mas, no entanto, não é só isso, justamente hoje em dia com todos os géneros e subgéneros que existem, não é só se for ficção científica, fantasia ou horror que algo é ficção especulativa. Na nossa perspectiva, o que faz com que algo seja ficção especulativa são as ideias, a ideia por trás da história, que leva à criação daquela história. Afinal de contas, é ficção especulativa, não é? Portanto, é a especulação sobre o que é que poderia acontecer se qualquer coisa. Claro que nós estamos a falar de... Pode ser algo novo, não é? Tipo, alguma ideia, justamente estou a pensar em ficção científica, alguma ideia nova que surgiu, que se pensa que pode funcionar assim ou assado e transformar-se isso numa história de ficção científica. Também podemos estar a falar de simplesmente agarrarem duas ideias que até já existem, não é? Mas e perguntar o que é que acontece quando tu juntas as duas, não é? Transformas em algo novo. Portanto, todas estas coisas podem ser ficção especulativa. Portanto, muita coisa. Sim. Mais algumas definições. Temos, por exemplo, Pierre Antoni, que disse que a ficção científica é a literatura do possível, enquanto que a fantasia é a literatura do impossível. Para grande desgosto nosso. Para grande desgosto nosso, pois é uma pena. Também temos mais definições que nós encontramos e que achamos interessantes. Por exemplo, o Rod Serling disse que a fantasia é o impossível tornado provável e a ficção científica é o improvável tornado possível, o que também é giro. Também é uma definição interessante. E ainda encontramos outra que a Inês gostou muito. Portanto, existe... nós vamos confessar que não sabemos quem é esta pessoa. O David Bowlin, ele é editor, se eu não estou em erro, sim, de uma revista chamada The Shadowkeep Magazine, e que disse que a ficção especulativa vai para além do horror do dia-a-dia e leva o leitor e o escritor, não é, de certa forma, para dentro de um mundo de magia, de fantasia ou de ciência. E a Inês gostou bastante também, sim, da parte do horror do dia-a-dia. Portanto, no fundo é por isto que nós lemos ficção especulativa, não é? Para fugir ao horror do dia-a-dia. Pronto, então, mas isto, portanto, é mais ou menos, pronto, podem escolher qual das definições de fantasia especulativa queiram utilizar. Ficção especulativa que vocês possam querer utilizar. Podem utilizá-las a todas, se quiserem. A questão é agora como é que escolherem os géneros que estão dentro da ficção especulativa ou os subgéneros, porque agora existem muitos deles diferentes, como é que isso pode fazer, no fundo, tornar a vossa história, ou o que é que isso condiciona, no fundo, a vossa história ou não é? E nós temos que falar um bocadinho aqui do facto de que a nossa interpretação, muitas vezes, de um livro, se ele é fantasia, ficção científica, urban fantasy, horror, essas coisas todas, às vezes pode não ser a interpretação de quem o escreveu. Eu lembro-me de uma entrevista, por exemplo, os Dragon Riders of Pern, que eu quando li atribuí automaticamente a fantasia, porque tem dragões, e eu achei que isto era mais ou menos óbvio, e depois vim a descobrir que, do ponto de vista da autora, não é bem assim. Portanto, ela considera que é ficção científica porque
na cabeça dela, ou seja, é algo que pelo menos no primeiro livro não passa assim muito obviamente, mas que acho que à medida que a série continua começa a ser mais explícito, na cabeça dela ela tem, aquilo é um planeta, ela sabe quais é que são os planetas que estão à volta e portanto há eventos que do ponto de vista das personagens são coisas fantásticas que acontecem em certos momentos e ninguém sabe, ou melhor, eles têm uma explicação um bocadinho menos baseada em factos de porque é que as coisas acontecem, mas que ela sabe que acontecem porque os planetas alinham e então os seres do outro planeta conseguem vir atacar as pessoas que estão aqui com os dragões. Mas as personagens não interpretam as coisas, pelo menos não ao início. A ideia com que eu fiquei quando li este primeiro livro é que era tudo muito mais fantástico. Depois, quando fui investigar um bocadinho mais, é que descobri que não, para ela aquilo é ficção científica, da mesma maneira que Ursula Le Guin, não é? Sim. E a Margaret Atwood, da Handmaid's Tale, não considera, ou seja, não considera que seja fantasia aquilo que ela escreveu. Portanto, ela deu-lhe outro termo que eu agora não me recordo, mas para ela aquilo não é fantasia, honestamente. Cada vez menos. Sim. Outra coisa que também é importante referir é que nós, ao estarmos a falar sobre géneros, não estamos a falar do estilo da escrita que nós estamos a utilizar para a vossa história ou para o vosso conto. Porque existem diversos estilos de escrita. Vocês podem ter o normal, que é a escrita literária, mas também podem ter livros que são escritos com estilos tipo de jornalismo, tipo estilo diário, com, por exemplo, um estilo que é muito factual e muito to the point, enquanto que há outros que existem muitos floreados à volta. E, portanto, quer dizer, o facto de vocês terem um género específico não dita o tipo de estilo literário que vocês vão utilizar para escrever a vossa história. No entanto, de notar que todos os géneros e subgéneros, não é? Têm normalmente, não um estilo de escrita, porque eu acho que isso vocês podem fazer o que quiserem, mas existe, por exemplo, um set de... existe um conjunto de, vamos dizer, clichês, mas não num sentido negativo, que normalmente estão associados a certos estilos, não é? Quer dizer, quando uma pessoa pensa em urban fantasy, há um certo número de coisas que automaticamente nós estamos à espera de encontrar num livro desse género. Quando tens epic fantasy, também pensas em determinados... tipo, pensas logo que vais ter, por exemplo, muitas personagens, que vão haver mapas, porque é epic fantasy, e estás à espera de um conjunto de especificações na história, cujos vocês podem decidir não utilizar, desde que estejam cientes que eles existem e que vocês não os querem utilizar. Quer dizer, eu acho que é válido. Agora podem ter que pensar é que os vossos leitores vão estar à espera deles, e aquilo que nós estamos sempre a dizer, que é que vocês fazem promessas aos vossos leitores, e portanto se vocês não as cumprirem, ou não explicarem, ou não lhes derem outras coisas para compensar o facto de não estarem a cumprir aquilo, eles podem ficar um bocadinho desapontados. Portanto, tenham sempre essas coisas em atenção. Fora isso, façam o que quiserem. Sim, é mais ou menos essa a ideia. E também, pronto, também tal como a Catarina estava a dizer, da parte temos alguns clichês no estilo literário, também temos um bocadinho de clichês que tu esperas nos tipos de género elementais que vão compor a tua história. Em que aqui a parte importante, primeiro para já, é definir o que é que são os géneros elementais, que é para nós sabermos, que vocês saberem o que é que nós estamos a falar. O que é que nós estamos a falar, sim. E basicamente os géneros elementais são, no fundo, aquilo que faz o drive da vossa história, não é? Tipo, o tipo de história que vocês querem contar, no fundo. Se é aventura, se é romance, se é uma ação, se é comédia, se é drama, se é mistério. Sim, existem vários tipos. Aqui, quando nós falamos em géneros elementais, é aquilo que puxa a vossa história para a frente. Quer dizer, vocês têm a estrutura que vamos imaginar que é tipo... ficção científica, um dos muitos tipos de ficção científica que vocês podem escrever, mas isso é a estrutura, não é? A vossa história não é definida, o que acontece na vossa história não é completamente definido pelo facto de ela ser ficção científica. Portanto, vocês vão ter, em princípio, um fio condutor na vossa história
baseado num destes géneros elementais. Por exemplo, pode ser mais aventura, ou pode ser mais comédia, ou até pode ser até mais baseado no romance. E depois vão ter sempre outros pozinhos que vão buscar outras coisas. Quer dizer, um livro de aventura não tem só aventura. Lá Exatamente. pelo meio vai ter, possivelmente, romance. Quem diz romance também diz, tipo... por exemplo, o estilo de buddy cop, tipo a arma mortífera e não sei o quê, em que, tipo, esse tipo de relacionamentos também podem ter, lá pelo meio, podem ter um mistério, podem ter drama também, quer dizer, há de haver um bocadinho de tudo. Exatamente. Só que um deles vai ser aquilo que faz, que no fundo, que é aquilo que é o problema que o vosso ou os vossos heróis principais ou as vossas personagens principais vão ter que resolver, e muitas vezes como eles o vão resolver é ditado no fundo pelo tipo de género elemental que vocês escolhem. E portanto o nosso conselho, porque nós gostamos sempre de dar conselhos, claro, o nosso conselho neste tópico é que quando vocês estão, quer já tenham escrito, quer já estejam a meio ou vão começar agora, identifiquem um pouco qual é que é o género elemental que vocês querem ter como principal, não é? Se é uma aventura ou se é tipo um mistério, e quais é que vão ser os outros que vão ter lá pelo meio. E depois comecem a vossa história, quer seja um conto, quer seja um livro tipo épico de 900 páginas, como vocês quiserem, comecem a vossa história por mostrar uma cena ou um capítulo que seja focado neste género principal, e acabem a vossa história da mesma maneira, porque assim, quando alguém abrir aquilo que vocês estão a ler, sabe que tipo de história é que vai ser, ou seja, já está mais ou menos a saber, ok, é isto que se vai passar aqui. O exemplo que nós usamos muitas vezes para praticamente tudo, o Indiana Jones. No Indiana Jones, normalmente são filmes, mas pronto, também resulta, as cenas começam com ele a explorar um túmulo antigo à procura de um artefacto. Tu já sabes que no fundo essa vai ser a história, não vai ser aquele em particular, porque aquilo é só para começar com a ação, mas a história vai ser eles à procura de pistas para explorar, para encontrar um túmulo antigo, para encontrar um artefacto qualquer. Portanto, estás logo a dizer às pessoas, ok, isto vai ser o que nós vamos focar nesta história. Pois claro, mesmo Indiana Jones tem lá romance pelo meio e partes mais comédicas e etc. Portanto, tenham em atenção estas linhas condutoras, digamos assim, porque no fundo definem um bocadinho o que é que vocês vão focar mais na vossa história. Mas, no entanto, é importante perceberem que nada do que nós vos dissemos, nem dos géneros elementais, nem o estilo de escrita, define como um fixo ou especulativo, ok? Portanto, a parte de ser uma história especulativa ou não, tem literalmente a ver com o tipo de setting, o tipo de estrutura que vocês vão dar à vossa história, o tipo de mundo que vocês criaram, o que é que esse mundo tem. Este tipo de coisas no fundo, é pegarem numa ideia diferente, ou numa ideia que já foi utilizada, e perguntarem, então e se eu mudar qualquer outra coisa? Exato. Para qualquer coisa que não é real? Isso é que faz a história especulativa. Todos os outros, tudo o resto que nós estivemos a discutir hoje, é um bocado, define mais como é que a vossa história vai ser contada, no fundo. Tanto o estilo literário como o género elemental, sim. No entanto, mais assim, em termos de finalização destas ideias todas, tudo isto são coisas importantes, não é? O tipo de géneros e géneros elementais e o estilo da escrita, etc. Tudo isto é importante, não necessariamente para vocês criarem a vossa história. Vocês até podem tipo, começar a escrever tipo, qualquer coisa, o que interessa é sempre escrever, e depois irem pensando nestas coisas, irem editando e modificando um bocadinho. Mas lembrem-se que uma história, para ser bem conseguida, não é só à base da ideia espetacular que vocês tiveram que faz com que seja ficção especulativa, nem é só pelo facto de vocês seguirem mais ou menos a estrutura de um romance ou de um livro de aventura ou de mistério. No fundo, vocês têm que ter sempre que conseguir estabelecer uma relação emocional com o vosso leitor para ele continuar a ler. Portanto, têm que ter
personagens bem conseguidos para criarem empatia, uma boa caracterização do mundo sem estarem a dar demasiados detalhes, mas também as pessoas não podem estar demasiado confusas. Portanto, esse tipo de coisas é que depois faz com que o vosso leitor continue a ler. Quer dizer, já houve uma altura em que, justamente em livros de ficção científica, aqueles livros, tu havia muito pouca caracterização, os personagens parece que não tinham grande motivação, para além do facto de havia aquela ideia e os livros eram usados só para passar aquela ideia que eles tiveram, que também é interessante. Mas hoje em dia eu também acho que por haver mais volume de livros e de histórias contadas, as pessoas tipo, ok, esta ideia é bem da gira, mas se não houver um arco nas tuas personagens, se tipo, chegares lá e fizeres infodump toda a informação sobre aquele mundo com um prólogo de 40 páginas, possivelmente hoje em dia isso já não passa tão bem, não é? Tipo, já não apanhas tanta gente. Já não apanhas tanta gente, sim, é um bocadinho por aí. Agora que voltámos de férias e vocês também. A gente espera que vocês também tenham tido férias. Nós queremos voltar no Senta-te e Escreve a dar-vos um pequeno exercício no final. Vocês podem ou não usá-lo, isso é convosco. Mas pronto, nós queremos tipo exercícios que nós vamos encontrando nos nossos livros e ideias que vamos tendo e que achamos que podem ser interessantes para vocês tentarem em casa. O exercício que nós vos vamos propor hoje é procurem, nós vamos querer que vocês procurem pelo menos 2 imagens. Nós vamos deixar em baixo deste podcast links para sites que fazem basicamente random images, pronto. Não têm que ser imagens temáticas, imagens, fotografias, imagens do que quer que seja. Agarrem na vossa primeira imagem e escolham um elemento dessa, vamos imaginar que é uma fotografia, um elemento dessa foto. Pode ser um objeto que está na fotografia, a expressão facial de alguém que vos transmite qualquer coisa, uma cor. Depois agarrem outra na segunda imagem e escolham também qualquer coisa que vos chama. Literalmente a primeira coisa que vos chamar a atenção, que é para não ser tipo escolhido já a pensar no que é que vão fazer com aquilo. Não, escolham a primeira coisa que o vosso olhar foca. Okay? Depois agarrem nessas 2 coisas e literalmente forcem as 2 juntas e encontrem qualquer tipo de ideia interessante ou conceito por detrás. E depois usem aquilo que nós estamos a falar do e se. Portanto, agarrem nesse conceito, nesses 2 elementos que vocês encontraram e que juntaram e perguntem o porquê daquilo funcionar junto e como é que aquilo funciona, como é que o conceito pode ser a parte integral do problema que vocês vão pôr à frente das vossas personagens ou até pode ser parte da solução. Como é que vocês podem agarrar naquilo e criar um mundo especulativo mais interessante. Pronto, e depois sentem-se e escrevam.